Bem, irmãos, a gente vai conversar, bater um papo hoje, vamos ouvir a palavra de Deus, mas eu queria começar fazendo uma pergunta, não é política, é uma pergunta seguinte: houve um pleito político no nosso país, houve eleição? Houve, certo? Um ganhou, o outro perdeu, não foi? Foi. Então teve um ganhador e um... Não. Teve um ganhador e dois perdedores. Como? Só teve dois concorrendo. E digo mais, teve um ganhador e dois perdedores. Se tivesse sido o ganhador o outro, teria dois perdedores do mesmo jeito. Mas que dois perdedores? O perdedor foi o que perdeu a eleição. E qual o outro perdedor? A igreja. A igreja perderia dos dois lados, e ela perdeu. E nós vamos saber por que a igreja perdeu, né? Quem saiu derrotado disso tudo foi a igreja, infelizmente, não é? Mas o que eu quero falar com vocês? Por quê? Porque é o seguinte: nós estamos vivendo tempos difíceis? Estamos vivendo tempos difíceis, certo? Não estamos? E o que eu quero falar com vocês é o seguinte: o tempo está difícil, e principalmente difícil para a igreja, e para o cristão, porque nós temos ouvido muitas vozes. E foi isso que aconteceu com a igreja nesse tempo. A igreja ouviu muitas vozes. E o crente hoje ouve muitas vozes. E deixa de ouvir a voz do seu pastor. Aí eu falo, pastor, como pastor celestial que é o Senhor, e ouvir a voz do seu pastor que Deus colocou aqui na terra. Porque cada congregação, e eu quero aqui levar em consideração o que o pastor falou, que é muito interessante isso, e pouca gente pensa nisso, pastor. É muito bom quando eu saio da minha congregação para me reunir com outros irmãos, né, em outra congregação, mas faz parte do mesmo corpo. É muito legal quando o pastor fala, os irmãos da presbiteriana, ótimo, ontem tive o pastor da presbiteriana aqui. Isso é unidade. E porque a igreja ouviu muitas vozes, hoje a igreja ficou dividida, infelizmente. Vamos deixar a política de lado, põe a política para cá. Sobrou o quê? Não interessa quem ganhou, quem perdeu, sobrou uma igreja dividida. E aí já começa o problema, porque ela quebra um princípio bíblico. Olha só o que Jesus fala. Ele fala assim, olha só: o mundo saberá que o Senhor me enviou quando vocês andarem em união, em unidade. O mundo vai olhar para nós e falar, esse povo segue a Jesus. Por quê? Porque eles andam em unidade. Unidade não significa a gente ter as mesmas doutrinas da igreja, porque tem umas igrejas que, por exemplo, eu não poderia estar aqui de roupa de manga curta, eu teria que estar aqui de paletó, e eu respeito isso. Se eu for pregar na igreja, pastor, só de paletó, eu boto paletó, meu amigo. Vou suar mais que pano de cuscuz, meu pé vai ficar doendo, que eu não uso sapato tem uns 3 anos, que eu não gosto, mas eu vou ficar aqui, encolher o dedão do pé, morou? O pé vai ficar, o coração vai ficar batendo no pé, tum-dum, 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 mas eu vou ficar como manda o figurino, certo? Mas o que tem acontecido? A igreja se dividiu e quebrou esse princípio. Olha o que o Senhor fala, isso é muito sério. O mundo conhecerá que o Pai me enviou quando vocês forem um, como eu e o Pai somos um. Por que a gente tem deixado de ser um? Nós ouvimos muitas vozes. Se você pegar aqui em João, dá uma sacada nisso aqui. João capítulo 5, versículo 19. João capítulo 5, versículo 19. João 5,19, diz assim, olha só: mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si só não pode fazer coisa alguma, senão a vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilhais. Dá só uma sacada.
Jesus saía do meio do povo e ia para onde? Para um cantinho, para o seu lugar que ele gostava de estar orando. Jesus falava com o Pai. Jesus ouvia quem? A voz do Pai. E muitas vezes pessoas tentaram colocar coisa na cabeça de Jesus. Vocês lembram quando Jesus fala assim: é necessário, pastor Elias, que eu vá para Jerusalém. E lá o Filho do Homem será crucificado. Pedro pula na frente. Não, eu não vou deixar o Senhor ir para Jerusalém. Jesus vira: aparta-te de mim, Satanás. Jesus não ouviu a voz de Pedro. Lembra quando Jesus falou: olha, é necessário que eu vá lá ressuscitar, vai lá, Lázaro morreu, eu tenho que ir lá. Aí os discípulos começaram: mas Senhor, eles caçaram o Senhor lá, o Senhor vai voltar para lá? Jesus não ouviu a voz dos seus discípulos. Tomé chegou e falou assim: ei, moçada, Tomé queria marcar um motim, né? Gente, eles vão matar ele lá, nós vamos para lá para morrer com ele? Jesus não ouviu a voz deles. Jesus ouvia a voz de quem? Do Pai. Quando nós pararmos de ouvir um monte de vozes e começar a ouvir a voz do Pai, a igreja vai entender o propósito que Deus tem para ela. Hoje se ouve muito YouTube, pregação no YouTube, profecia no YouTube, reteté no YouTube. Cara, eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu vou para a Bíblia, eu curto a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu sou apaixonado pela palavra. Detalhe, como nós falamos na rádio, isso aqui é suficiente. Essa palavra, ela é suficiente. Entendeu? Por quê? Porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Quando Jesus deixar de ser suficiente dentro da igreja, acabou o sentido da igreja. Então Jesus ouvia a voz do Pai. A igreja precisa voltar a ouvir a voz do Pai. E muitas vezes nós ouvimos a voz do YouTube e somos contra o nosso pastor. Não, pastor, mas no YouTube eu vi fulano pregando. Não, pastor, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu falo sempre para as pessoas: quando seu parente morre, é aquele pastor do YouTube que vem te consolar? Quando tem alguém da família doente, é o pastor do YouTube que vem orar por ele? Não, é o seu pastor. Quando você está passando um problema no casamento, é o pastor do YouTube famoso que vem? Não, é o seu pastor. E muita gente se coloca contra o seu pastor aqui, porque ouviu fulano dizer tal coisa lá no YouTube. Você conhece a vida do seu pastor aqui, mas você conhece a vida do cara do YouTube? Você frequenta a casa dele? Certo? Ele já foi na sua casa? Você já almoçou com ele? E o seu pastor? Ah, não, o pastor já foi lá em casa um monte de vezes tomar um café. Ah, aconteceu, minha mãe estava doente, o pastor foi lá no hospital visitar, orar com a minha mãe. Ah, quando minha mulher foi ter neném e eu chamei o pastor foi comigo no hospital, a esposa do pastor foi lá, deu todo apoio para minha esposa. Ah, é? Ah, é? E aí a gente fica ouvindo vozes. Nós temos que parar de ouvir o som de muitas vozes e ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Nós temos que parar de seguir princípio de homens e voltar para os princípios desta palavra. Nós temos que parar com isso. Hoje a igreja está dividida, não é por causa da política, não é. A política só revelou o que já existia, entendeu? Só revelou o que já existia. Isso já existia dentro da igreja, só precisava ser revelado. E a política foi o que aconteceu, foi o que trouxe à luz isso. Por quê? Porque a gente tem esquecido os princípios bíblicos, princípio de unidade. Eu estava falando na rádio hoje, quando você começa a conhecer os princípios bíblicos para o seu casamento. Meu casamento era um casamento que tinha tudo para dar errado. De todos os nossos amigos, só tem 2 casamentos inteiros até hoje. Os outros já passaram pelo segundo e pelo terceiro, né, amor? O nosso era o mais improvável. 2 doidão, 2 garotão, eu com 19, ela com 22. Já grávida, né, amor? Já grávida, 2 molecão.
36 anos juntos e apaixonados. Mas quando Jesus entrou, quando nós, eu falei na rádio hoje, quando nós entendemos o princípio de Deus para o casamento. O que é o princípio de Deus para o casamento? Qual o posicionamento da esposa dentro do casamento? Qual o posicionamento dos filhos dentro do casamento? Qual o posicionamento do marido dentro do casamento? Ah, você entendeu os princípios de Deus, seu casamento é um sucesso. Tá? Agora, qual o posicionamento de Deus para o nosso dia a dia, para o seu relacionamento com a igreja? Qual o posicionamento dos pastores em relação aos membros da igreja? Quer ver um que eu sempre também falo? E as pessoas, poucos entendem isso. O meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. O restante do versículo diz assim: porque tu, sacerdote, aí aponta para o pastor, agora pastor é conosco, porque tu, sacerdote, tem escondido, tem deixado de ensinar ao meu povo a minha palavra, eu me esquecerei da sua descendência. Quando eu aprendi esse princípio, sabe, irmã, quando eu aprendi esse princípio, eu pensei o quê? Eu tenho uma descendência, eu tenho filhos e vou ter netos. Na época eu não tinha meus netos ainda. Eu falei, eu vou pregar a palavra de Deus, fechado, acabou. Ah, mas muitas vezes, do jeito que você prega, as pessoas não andam atrás de você. E pior que o pastor Elias é igual a mim. Do jeito que você prega, as pessoas não te convidam para ir para a igreja pregar. Do jeito que você prega, ninguém quer acompanhar você. Aí eu pensei, espera um pouquinho, eu tenho uma descendência. Porque o que Deus falou assim? Falou assim, eu me vingarei da sua descendência. Quem é a minha descendência? Meus filhos, meus netos. Agora, vem cá, eu vou ficar aqui pregando politicamente correto o que o povo quer ouvir e ver meus filhos e meus netos se perder? Quer ver? Quem conhece pastores que os filhos estão longe do caminho do Senhor? Tá sim. Isso aqui, ver o filho, o pai, a mãe, a filha junto no altar, é difícil ou não é, pastor? É difícil, não é? O filho está aqui louvando a Deus, a esposa fazendo a abertura do culto, o pastor aqui na frente, a filhinha ali sentada assistindo o culto. Isso é raro. Ela cantando, tá a mãe dele ali atrás. Isso é raro hoje. Mas ele não negociou os princípios. A descendência dele não vai sofrer. Quando nós negociamos os princípios de Deus, é a nossa descendência que padece. Sabe por quê? Parafraseando isso da Bíblia, Deus está falando assim, olha só, ô pastor, do mesmo jeito que eu estou aqui no meu trono, vendo o meu povo perecer, você vai ver com seus olhos o seu povo perecer, a sua descendência perecer. Olha que coisa pesada. Agora, um dia o cara falou para mim uma coisa que eu achei estranha, né? Eu não entendi bem, depois eu vi que era uma pegadinha, mas faz sentido. Assim, para ser uma pegadinha, ele falou, pastor, o que é pior do que ir para o inferno? Eu falei, pô bicho, pior do que ir para o inferno? Não existe nada. Ele falou, existe. Eu falei, o quê? Ver seu filho no inferno, virar para você e falar, poxa pai, por que você não pregou a verdade para mim? Como se isso fosse possível, tá? Mas uma coisa para a gente exercitar nossa mente. Já pensou o filho olhando para o olho do pai lá no inferno e falar, poxa pai, por que você não pregou a verdade para mim? Por que você não pregou a verdade para o povo? Hoje eu estou perecendo por culpa sua, cara. É pior do que você ir sozinho para o inferno. É ver teu filho lá e ainda te olhando para você com os olhos de falar, pô, qual é, velho? Você podia ter me livrado dessa, meu. Porque quebrou o quê? Princípios. Nós não podemos negociar princípios. Quem falou para 3 pessoas hoje? Pessoa que eu esqueci, né? Quem falou para 3 pessoas de Jesus hoje? Ninguém. Ontem foi o dever de casa que eu deixei ontem. Quem cruzou por 3 pessoas hoje? Você saiu de casa hoje? Você cruzou por 3 pessoas. Se você não falou com Jesus, você perdeu uma chance muito boa de pregar o evangelho para essas pessoas. Então você vê, Jesus não ouviu a multidão. Jesus não ouviu os seus discípulos que queriam levá-lo para caminhos diferentes. Jesus ouvia o Pai. E a quem nós devemos copiar? Jesus, meu irmão. Jesus falou, quando você for orar, cara, vai para o teu quarto, fecha a porta, busque Deus em secreto, que Ele te honrará, Ele te responderá e te honrará em público. Jesus ia lá para o jardim, quietinho, orar. Jesus era quê? O próprio Deus. Jesus falou assim, Pai, eu por eles me santifico. Cara, isso é amor demais sobre nossas vidas.
para a gente trocar a verdade desse Cristo Todo-Poderoso, que é o próprio Deus, para ficar ouvindo vozes. E essas vozes vão nos afastando do caminho do Senhor. Eu já achei uma coisa muito interessante. Eu fui lá com o pastor Elias no curral. Eu nunca tinha visto isso. Ele fala, as vacas entendem a voz dele, e é muito interessante. Eu achei um barato. Falei, cara, essa coisa é piração mesmo, é só Deus mesmo. Vamos supor, ele está aqui com a vaca chamada Mimosa. Cara, do outro lado tem uns bezerrinhos das vacas, pastor. Tem uns bezerrinhos. Ele chega no corredor que tem os bezerros. Mimosa, cadê o da Mimosa? O bezerro está lá atrás. Ele vem passar na frente dos outros bezerros, porque ele chamou pelo nome da mãe. O bezerro conheceu a voz dele, entendeu o nome da mãe. O bezerro sai lá de trás, passa pelos outros e se apresenta para ele. Ele põe o bezerro vai mamar. As vacas entendem a voz dele. Jesus falou que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Hoje tem muita gente não ouvindo Jesus, sabe por quê? Não é porque Jesus não responde, é porque não entende a voz de Jesus, não conhece a voz de Jesus. Você quer ver uma coisa? Liga para a tua esposa. Até o modo de você falar no telefone, a esposa sabe se o cara está com problema ou não, né, Tenilza? Não é, Célia? É ou não é? Dependendo do tom de voz, a mulher já fala, o que foi? Aconteceu alguma coisa aí no trabalho? Ela convive com você há 10, 20 anos. Por que as pessoas não estão escutando a voz de Jesus? Porque não está tendo convivência com Jesus. Aí não consegue discernir a voz de Cristo. Aí vira, o Senhor não fala comigo, fala só com o pastor, fala só com aquela irmãzinha da oração, fala só com aquele. Rapaz, quanto tempo você tem tirado de bate-papo, de tete a tete com Jesus? Quanto tempo? Quanto tempo por dia? Eu cheguei, eu estava na livraria lá em Vitória, no shopping lá perto de casa. Aí na livraria cristã, chegou uma mulher, comprou um livro da grossura da Bíblia, pastor Elias. Uma maçaroca dessa grossura. Oi, o senhor já leu? Eu estava procurando uma Bíblia, né? Falei, não. Mas será que é bom? Eu falei, deve ser, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora lê quantas páginas do livro por dia? Quando eu pego, eu leio umas 20, 30 páginas, eu saio comendo o livro, né? Eu falei, legal. E quantas páginas da Bíblia que você lê no mesmo dia que você está lendo as 20, 30 páginas desse livro? Não, eu estou lendo o livro, aí eu não estou lendo a Bíblia. Eu falei, pois é, isso é teu erro. Eu não estou dizendo para você deixar de ler o livro. Você leu 20 páginas do livro? Lê 20 da Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Se tiver heresia ali, você conhecendo a palavra, você vai identificar a heresia. Eu tive no Canadá e o pessoal naquela época, em 97, né, não tinha essa tecnologia toda que nós temos aí de scanners, dessas coisas. E o pessoal falou, você sabe como é que a polícia canadense conhece o dólar canadense? Eu falei assim, como? Pelo tato. Eu falei, como? Eles treinam tanto com o dólar verdadeiro canadense, eles pegam tanto o dólar canadense na mão verdadeiro, que quando eles tocam no falso, ele já identifica pelo tato. Hoje o que o crente faz? Ele quer conhecer tudo que é falso, para vir comparar com o que é verdadeiro. Não, conheça o que é verdadeiro. Porque toda vez que o falso aparecer, você identifica. Porque você conhece a voz do verdadeiro. Você conhece a voz de Deus. Você conhece a voz do Espírito Santo. Aí quando a heresia vier, quando a coisa errada vier, você está tão habituado com a coisa certa de Deus. Você está tão firmado nos princípios dessa palavra. Quando a mentira vier, irmão, você já descarta na hora, porque você conhece o verdadeiro. Não, você já imaginou se a polícia canadense ficasse conhecendo cada nota canadense falsificada na Tailândia, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Panamá? Tinha que ver, eles não iam trabalhar, eles iam viver a vida toda só pegando dólar falso. Não, conheça o que é verdade, porque a mentira vai se revelar quando você conhecer o que é verdade. Igreja, para de ouvir muitas vozes. Se Deus te colocou lá com o pastor Sebastião, não é isso? Ele é o pastor sobre sua vida aqui. Você vai ouvir a voz do Supremo Pastor e a voz do seu pastor. E se você conhece a voz do Supremo Pastor, enquanto o seu pastor, o pastor Elias, o pastor Sebastião, eu como pastor, estiver falando a mesma linguagem do Supremo Pastor, respeite o seu pastor.
Dê ouvido a Ele. Honre Ele. Não. A gente vai para o YouTube. Tem crente de YouTube. O cara não vai mais na igreja, né, irmã Edna? Fica só no YouTube. Ouvindo pregação no YouTube. Não, eu estou ouvindo pregação. Cara, entenda uma coisa. Se você ouvir muitas vozes, você nunca cria identidade. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E você sabe o que vai acontecendo com a ovelha? Ela vai ficando parecida com o seu pastor. O convívio, o ouvir, vai nos tornando parecidos com o nosso pastor. É como os filhos, eles começam a se tornar parecidos com os pais, pela convivência. Então, quanto mais eu ouço a voz do meu pastor, mais eu me pareço com o meu pastor. Quanto mais eu ouço a voz de Deus, mais eu me pareço com Deus. Mas como eu vou me parecer com Deus? Ué, Jesus não falou, vós tendes a mente de Cristo? Cara, nós temos obrigação de parecer. Eu falei ontem com o nosso papai. Nós temos que parecer com Cristo. Nosso caráter tem que refletir o caráter de Cristo. E hoje, a grande crise na igreja também, a falta de caráter. Dons tem demais. O que tem de profeta, o que tem de revelamento, de profetada, o que tem disso na Crentolândia, não está no gibi. Mas caráter, está em falta. Entendeu? Eu já falei isso aqui. Dons Deus dá, caráter Deus busca. Viaja comigo. Viaja comigo. Deus dá dom a quem Ele quiser. E dons são irrevogáveis. Tá? Dons são irrevogáveis. O Whitney Houston cantava muito bem. Começou cantando na igreja. Depois foi para o mundo. Deus tirou a voz dela? Não. Ela simplesmente pegou aquele dom e dedicou para o mundo. Morreu dentro de uma banheira drogada. Elvis Presley cantava na Assembleia de Deus, em Memphis. Cantava na Assembleia de Deus de Memphis. Um dos maiores cantores do mundo, né? Resolveu fazer o quê? Cantar para o mundo. Deus tirou a voz do Elvis? Não. Morreu entupido de remédios. E assim sucessivamente. Tá? Por quê? Dons é irrevogável. Deus deu, está dado, acabou. Você vai fazer o que você quiser dele, vai dar conta dele. Vai fazer o que você quiser, vai dar conta. Agora o caráter, gente, preste atenção. Caráter Deus está do céu buscando. Tá? E caráter, ele é formado pelas nossas experiências positivas e negativas da nossa vida. E nós vamos escolher o que nós queremos seguir. Tá? Então, que a gente entenda uma coisa. Vamos entender isso aqui. Eu preciso de parar de ouvir muitas vozes. E eu vou começar a ouvir a voz de Deus. Teve uns dias lá que eu fazia uma coisa muito louca. Eu sentava de manhã para ler a Bíblia. Aí, na mesa, puxava a cadeira assim, ó. Botava do lado da minha, eu estou sentado na minha aqui, ó. Estou sentado na minha cadeira, puxava e falava, Espírito Santo, senta aqui. Tenta ti, Espírito Santo. Eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Então senta aqui, foi tu que inspirou o cara a escrever isso aqui, então tu vai ter que dar um jeito de me dar entendimento para isso aqui. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Nós temos que parar de usar o Espírito Santo como um entretenimento para a igreja. E começar a olhar que o Espírito Santo é o próprio Deus. E Ele habita em nós. Entendeu? E é Ele que vai nos dar revelação. É Ele que nós temos que aprender a ouvir a voz. O Senhor falou assim, vocês não devem se preocupar com o que vocês vão falar. O meu Espírito vos ensinará todas as coisas. O meu Espírito falará através de vós. E hoje nós usamos o Espírito Santo só para ser um entretenimento, em dons de línguas, na igreja, em reteté, em revelação. Pare de ouvir muitas vozes. Quantos profetas vocês ouviram dando resultado das eleições esse ano? Um monte. Mas cadê eles agora falando assim, gente, deixa eu esclarecer alguma coisa aqui. Eu pequei, porque eu falei do meu coração. Eu não falei de Deus, eu falei do meu coração. Seria muito honroso e respeitoso isso, se o cara viesse agora também em público e falasse isso, se arrependesse. E tem muito crente ouvindo muitas vozes e não ouvindo o Espírito Santo do Senhor. Tem gente brincando
brincando de ser profeta. Muitos desses, se fosse no Antigo Testamento, morreriam apedrejados, porque esse era o destino daqueles falsos profetas. Eles eram mortos. Entendeu? Hoje se brinca com o Evangelho de Cristo. Por que se brinca com o Evangelho de Cristo? Porque nós estamos ouvindo um monte de vozes. E agora eu não consigo saber, sabe, o que é certo e o que é errado. Eu não consigo discernir o joio do trigo. Eu estava falando com o pastor Elias. Esses dias eu fui deitar, estava sem sono, comecei a ver o Rios, né? E eu gosto de combeiro, esses caras que fazem viagem de Kombi, essas coisas assim, essas aventuras. Gente, eu nem falei com você, sério. Aí começou a passar uma, passar duas, passar três, aquelas coisas muito rápidas. Eu fui dormir, eu não consegui dormir, sério. Eu começava a sonhar igual o Rios. Tchum, 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 tchum. Sonho um atrás do outro, sem sentido, e sem você eu não descansei. A internet está dominando a mente dos cristãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem nada de escatologia, tá? Se eu estiver errado, mas é uma coisa para a gente pensar. Não é isso que vai acontecer, mas é uma coisa para a gente pensar. A Bíblia diz que o sinal da besta seria na testa, né, pastor Elias? Sim, na mão. Você sabe o que fica aqui atrás, desse osso aqui? Sim, mas que parte do cérebro? Sabe qual é a parte do cérebro que fica atrás aqui? O córtex frontal. Sabe para que serve o córtex frontal? Decisão, certo e errado. Quem conseguir dominar o seu córtex frontal, ele domina as suas decisões. Você quer ver uma pessoa que tem um AVC, que paralisa o lado direito do cérebro, ele perde os movimentos do lado esquerdo. Tem pessoas que têm um AVC que paralisa a região da fala. Outros da audição, da visão. O nosso cérebro, ele é particionado. Cada parte do nosso cérebro é responsável por alguma coisa do nosso corpo. E atrás desse osso aqui é o córtex frontal. E eles já fizeram o teste. Botou o cara dentro de uma máquina de tomografia computadorizada, botou um óculos 3D, botou um fone de ouvido com um som estéreo e botou um filme. E enfiou o cara na máquina de tomografia. Com 5 minutos, eles começaram a ver, pastor, as irrigações do cérebro. O que estava sendo mais irrigado? Ou seja, quais os locais do cérebro que estavam funcionando em pleno vapor, enquanto o cara com óculos de realidade virtual e um som estéreo assistia um filme como se ele estivesse no cinema. Tudo escuro, o fone de ouvido, aquela coisa, toda a sensação do cinema. Enfiaram o cara na máquina e começaram a ver. Com 5 minutos, o córtex frontal parou de ser irrigado. Parou de funcionar. Ou seja, 5 minutos, exposto àquele filme, ele desligou sua capacidade de decidir sim ou não. Ou seja, tudo que ele colocasse naquela tela, pastor Elias, você absorveria, sem ter capacidade de decidir, é bom ou ruim, ou certo ou errado. Eu não estou dizendo que isso é o sinal da besta. Eu estou dizendo, está atrás daqui, ó, aqui atrás, é o córtex frontal. E é justamente o osso mais duro, a testa protege isso. Você está entendendo? Você vê que o cara bate de testa, a testa é o osso duro, para proteger a capacidade de você decidir, cara. E as pessoas estão enfiadas na internet, perdendo essa capacidade e deixando que os influenciadores, que os fulanos digitais da internet decidam por nós. Agora pare e pense, se a gente começar a ouvir a voz do nosso pastor, ele vai nos dar o discernimento de decidir o que é certo e o que é errado. Irmãos, a coisa mais importante nossa é viver segundo aquilo que Deus determina, não segundo o que eu acho. Eu já falei isso aqui talvez no passado nessa igreja. Deus nunca te chamou para fazer coisa certa. Aí você vai falar, agora você pecou. Como é que Deus não me chama, pastor Sebastião, para fazer coisa certa? Não. Minto, Ele nunca te chamou para fazer coisa boa. Ele te chama para fazer coisa certa, não boa, mas certa. Foi bom morrer na cruz? Não, mas foi o certo.
Foi bom Paulo ir para Roma lá, ser chicoteado, morto lá? Não, mas foi o certo. Foi bom para Maria ver o filho dela pendurado numa cruz, sangrando até a morte, furado do lado? Não, a mãe nenhuma quer ver isso para o filho, não é verdade? Mas foi o certo. Então Deus não te chama para fazer coisa boa, Deus te chama para fazer coisa certa. E o mundo te diz, faça coisa boa. Faça aquilo que agrada a você. Ouça aquilo que agrada a você. Mas não ouça coisa certa, ouça coisa boa. E o Senhor vai falar com você o que é certo. E pode ter certeza, aquilo que o Senhor vai falar com você vai contrariar a tua coisa certa. Quer ver? Esse casal, a pastora estava dando um testemunho. Eles tinham R$400 na conta. Deus falou, faz a igreja. Não é uma coisa boa Deus chegar para você e falar assim, dá a tua casa, é bom? Ela não falou que teve que lutar? Lutar contra ela, contra ele, lutar contra as suas objeções, contra as opiniões. Quantas vozes ela ouviu? Quantas vozes ele ouviu? Vocês são loucos. Vai dar a tua casa? Vai morar onde? Isso não é bom. Não é de Deus. Não é bom, mas é o certo. Se ela ouvisse as vozes dos homens, se Davi, como ela citou, ouvisse a voz do irmão, ouvisse a voz de Saul, Davi não seria o homem que foi. Você viaja comigo? Eu estou falando assim, o senhor está falando da Bíblia? Não, estou falando daquela que eles fizeram aqui. Você está dentro do lugar. Isso é real. Isso aqui é real. Isso aqui era uma casa. Eu dormi aqui nessa casa aqui. Mas minha esposa visitando eles. Bem aí onde estão as irmãs aí por aí, ó. Eu dormi aí no quarto. É doideira, maluco. É coisa de doido. Eles são doidos? São. Por quê? Porque eles resolveram ouvir o quê? Ao mestre. A voz do mestre, não a voz das pessoas. Tem um velho deitado popular. Nem velho ditado, um velho deitado popular. A voz do povo é a voz de Deus. Sai fora disso, é coisa do capeta. Foi o povo que mandou crucificar Jesus, rapaz. E voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus, pode ter certeza de uma coisa. Quando o Senhor te der o pastor falou antes, quando o Senhor te revelar algo, vai e faça. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem aqui já nadou em rio contra a maré? Contra a maré. Vai nadar no rio contra a maré. Você vai encontrar pedaço de pau descer no rio, galho, sujeira. Você vai nadar e não sair do lugar. Você vai botar os bofes para fora e não vai sair do lugar. É assim a vida do crente, cara. Nós vamos nadar contra a maré do mundo. Nós somos chamados para subir o rio, não para descer. Quando você chega na nascente do rio, você toca na base do trono, cara. Existe um rio, Senhor, que flui do seu. Aonde está o amor de Deus? Está com Ele. Ele está onde? No trono. Não vai contra a maré, maluco. Você vai bater na base do trono, doido. Nada a favor da maré, que você vai baixar lá na foz do rio. Você vai se misturar com o oceano. Eu moro próximo à foz do rio Jucu. Sabe o que acontece? O rio cai do mar, se mistura com as águas do mar. Daqui a 5 minutos eu não sei o que é água doce, o que é água salgada. Nada em favor da maré. Vai junto com o mundo. Sabe o que vai acontecer com você? Eu não vou saber mais se você é um cristão ou não. Você vai se misturar tanto com o mundo que você vai perder as características de servo de Deus, de cristão. Nada contra a maré. Mas pastor, contra a maré dói. Contra a maré da minha casa. Contra a maré começar uma igreja com R$400. Isso é loucura. Isso é contra a maré. Nadou contra a maré? Toca na base do trono. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor. Você quer saber aonde nasce o rio? Vai para a nascente e não para a foz. Quer ver? Pastor Elias conhece. O rio Jucu chega lá perto da minha casa todo poluído. Entra no mar, faz aquele rastro amarelo, depois se mistura com a água do mar. Você pega um carro e pega a 262. Sobe sentido Domingo Martins, né, amor? Você já passa numa placa assim, numa cachoeira assim, você vê descendo o rio Jucu. Você já vê, poxa, que água limpa. Lá para cima você cruza 2 vezes, ele vai diminuindo, e você cruza mais, acho que umas 2 ou 3 vezes por ele. Cada vez que você sobe, você pega ele mais limpo.
Quer conhecer, beber a água do rio? Se você beber aquela água que sai lá em casa, perto da minha casa, você morre, meu. É esgoto puro. É tomar e morrer. É 7 palmos. Certo? Vai lá onde ele nasce. Você vai pegar e beber água pura, mineral, cristalina. É isso que a gente precisa fazer. Nade contra a maré. Não vá no que o mundo diz, vai no que o Senhor diz. Ouça a voz do seu pastor, não ouça a voz do mundo. Pare de ouvir muitas vozes, ouça a voz de Deus. Amém? Nade contra ou a favor da maré? Contra a maré. Vai dar trabalho? Vai doer os braços? Vai ter sensação que você não sai do lugar? Vai. Quer ver? Vou te dar um exemplo daqui. Eles deram a casa, derrubaram a casa, o pedreiro demorou quantos meses? 8 meses. Mas esses 8 meses, era Deus trabalhando, usando o pedreiro. É claro, porque foi o time que Deus teve para eles juntarem um dinheiro. Se esse homem viesse no momento que chamou, não ia dar certo. Ele ia faltar dinheiro. Aí Deus deu mais trabalho para ele, Deus é um barato. Deus parece que prejudicou eles, abençoou eles. Não, Deus abençoou ele e abençoou mais eles. Aí o que acontece? O pedreiro, cadê a obra, pastor Elias? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Esse cara nadou janeiro, fevereiro, março, junho, julho, 6 meses contra a maré. Não saiu do lugar. Mas ele estava nadando na direção que Deus mandou. 6 meses sem sair do lugar. Aí quando Deus falou, bom, agora vai. Aí meu amigo, ele começou a dar abraçada. E aí ele começou a subir o rio. E olha aqui. Amém. Deus é perfeito, cara. Cara, o time de Deus é preciso. Nós somos boboca. Deus é perfeito, o time dele é preciso. Amém? Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem nadado a favor da maré aqui? E quer mudar a sua história da sua vida e começar a nadar contra a maré? Vão te chamar de doido. Vão falar que você é maluco, que não vale a pena. Você vai patinar pra caramba contra a maré. E quer tomar uma decisão. Cara, eu tenho nadado sempre a favor da maré. Eu tenho ouvido sempre os outros, sabe, pastor? Hoje eu quero mudar de vida. Hoje eu quero ouvir o Senhor e eu vou nadar contra a maré. Nadar contra a maré está nesses princípios. Te digo uma coisa. Quando você entrar nos princípios bíblicos, você vai ser abandonado por muita gente, abandonado por gente da tua família, vai ser taxado de radical, de um monte de coisa. Nem ligue, se dane. Liga o botão, se dane. Estou nem aí. Aciona esse botão. A partir do momento, as novas atualizações da minha mente foram feitas com sucesso. Se dane o mundo, porque eu não me chamo Raimundo, eu vou seguir Cristo. Você quer tomar essa decisão hoje? Você que tem nadado a favor do mundo, a favor da maré, mas você fala, hoje eu quero começar a nadar contra a maré. Tem alguém que quer fazer isso aí? Ou todo mundo está nadando contra a maré? Estão nadando contra a maré? Amém. Eu quero orar para Deus, para que eu nade mais contra a maré. Eu quero me tornar mais nadador contra a maré. Por quê? Porque ainda falta muito para mim nadar contra a maré, como Cristo quer que eu nade. Vou ser franco com vocês. Então eu vou orar, encerrando esse momento da palavra. Vou chamar minha esposa para orar por isso. E pedir, amor, para que nós possamos nadar mais contra a maré. Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos capacitar a andar, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o propósito que o Senhor tem para nós, Senhor.
Deus Todo-Poderoso, não permita, Senhor, que a gente vá de encontro ao mundo, Senhor, porque o mundo vai nos levar para o inferno, Senhor. Ele não nos leva para outro lugar a não ser o inferno, Deus. Então, Pai, que o Senhor possa nos capacitar a andar em unidade contigo, Senhor, buscando a tua palavra, buscando intimidade com o Senhor, porque o Senhor é nosso noivo amado, o Senhor vem buscar a sua noiva, e se nós não estivermos preparados como noivas do Senhor, nós vamos ficar aqui como as noivas imprudentes, Senhor. Deus nos capacita a andar, Senhor, nos teus caminhos, andar na tua direção, mediante aquilo, o propósito que o Senhor tem para nós, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão. De repente, algum não veio aqui na frente por vergonha, por não querer se expor, Senhor, mas fala nessa noite ao coração de cada irmão, em nome de Jesus, meu Pai, para que ele se posicione e mude de direção, a direção que precisa ser tomada, meu Deus. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor traga pessoas para esse lugar, que queiram mudar de direção, Senhor, que tenham andado no caminho das trevas, mas querem ser transportados para o caminho da luz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa igreja seja cheia de pessoas que queiram andar na tua direção, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Só dar 2 exemplos rapidinho. Você lembra aquele dia que Jesus chegou no tanque de Betesda? O que aquele aleijado falou? Olha, toda vez que a água vem um anjo e faz mexer a água. Não é isso? Vocês lembram desse texto? Olha só. Jesus chegou para ele e falou assim: o que você quer? Eu quero ser curado. Jesus falou: entra no tanque. Todo mundo cria que o tanque curava, né? Que tinha um anjo que descia. Acima daquele tanque, descobriu-se há pouco tempo, tem um templo grego dedicado ao deus da medicina. E eles tinham um tanque lá que eles lavavam o tanque. Quando eles lavavam o tanque, a água de lá descia e batia naquela embaixo e mexia aquela. Jesus falou: levanta e anda. Jesus não foi igual ao povo. Não tinha quem colocasse ele. Jesus levanta e anda. Jesus não foi na crença popular. Você lembra quando Jesus chegou para os discípulos e falou assim: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. Não, tá bom, eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Pedro chega cheio do Espírito Santo e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não estava preocupado em saber a opinião do povo sobre ele. Jesus queria saber a opinião das suas ovelhas, dos seus discípulos. Eu quero saber se vocês sabem quem eu sou. Isso é que me importa. O povo eu não estou preocupado, eu estou preocupado com vocês. E o Espírito Santo vem, enche Pedro e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala assim: não foi carne e sangue que te revelou isso? Foi o Espírito Santo que te revelou isso. Você vê que Jesus não estava preocupado em saber o que o povo pensava dele? Porque Jesus nadava sempre contra a maré. Era essa a sacada. Por isso que eu me amarro em Jesus, moro?